Mais um episódio do Happy Hour 3VR. Hoje um episódio abençoado, mas dessa vez, antes do brinde, eu vou apresentar os convidados. Nosso querido Padre João, da Congregação Legionários de Cristo. É isso aí. Nosso querido amigo Thomas Morcos, historiador, cara que gosta muito de falar sobre história, sobre religião, política, papo muito bom. E Flamengo. E futebol. Futebol um pouquinho, graças a Deus a gente é Flamengo. E o meu querido Bebeto, que vocês já conhecem, né? A dupla Romário e Bebeto da 3VR. Ele, Rafael Moraes, nosso CEO e Head de Investimentos. Boa noite. Pessoal, antes do famoso brinde, hoje, como nós temos nosso querido Padre João, eu acho que devemos começar com uma oração. Vamos começar, sim. É justo e necessário, né? Legal. Tá com você. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a Deus que abençoe primeiramente o trabalho de cada um de vocês, na família também, todos os projetos, sonhos que vocês têm e também esse momento aqui de partilha, mas também de crescimento mútuo entre nós. Que Ele esteja presente aqui, abençoando a cada um de nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Um brinde a Jesus. Brinde. Bom, Amém. Tem que tomar. Brinde a Jesus. amém. Bom, pra gente começar, uma pergunta que eu acho que todo mundo que trabalha, empreende, prospera e procura Jesus vive se perguntando diariamente, não é tão fácil. Como a religião, a Bíblia, a igreja vê a questão da riqueza, da pessoa, do fiel procurar a prosperidade e acumular riqueza, dinheiro? Sim, é um tema muito interessante, mas começando pelo princípio que orienta toda a nossa relação com a criação, né? Com as pessoas, com o mundo, é a virtude da temperança. Já ouviram falar na virtude da temperança? Eu confesso que não. É. Tô aprendendo agora, né? Comecei o Da catecismo. humildade você já ouviu falar, né? Mas a virtude da temperança, ela nos ajuda a evitar os excessos, né? A evitar os excessos, seja no querer você usar de um objeto, dos prazeres da vida, beber, de qualquer coisa. Então é uma virtude que te ajuda a moderar. E o Catecismo da Igreja Católica fala que o homem tem dois caminhos. Ou ele se deixa levar pelas suas paixões e é feliz, e é infeliz, ou ele sabe moderar isso, se controlar, né? Ser dono de si, e aí ele se encaminha para a felicidade. Então, né, colocando como base dessa reflexão, das respostas que eu posso dar aqui, a gente sempre parte desse princípio, que o uso do dinheiro, dos investimentos que eu faço, além dos princípios, né, morais que a gente deve seguir em muitas coisas, são orientados por essa moderação também. Não é o enriquecer para enriquecer, para ficar cheio de dinheiro, né? Qual que existem algumas linhas que a gente tem que seguir para não se encher só do material e esquecer do resto, né? E dos outros também, né? Egoisticamente, por assim dizer. Sim. Em relação à virtude da temperança, que é algo que é muito difícil para mim, achar a linha do meio, eu gosto muito do 8 ou do 80, né? Ou eu não faço nada, ou faço o trabalho ao extremo.
Falando em 8-0 Flamengo. Tá aí, ele acabou de falar sobre paixão, né? Sim, essa é uma paixão que eu não consigo, desculpa. Como é que a gente pode exercitar essa temperança, né? Eu acho que é muito desafiador a gente pensar, e olhando para o nosso trabalho, que também, como é que a gente pode evitar que o excesso nos absorva ali, né, no dia a dia? Sim. Pensando nessa vivência no concreto, né, do dinheiro, eu recomendo para muitas pessoas, por exemplo, determinar às vezes um valor para fazer caridade. Legal. Né? Ser generosos. Porque quando nós somos generosos, a gente sabe que aquilo é um dom que nós temos, né? Que esse dom não é meu. E se formos refletir nessa vida, nada é nosso, né? Nada é nosso. E se a gente tem uma visão muito individualista do mundo, das coisas, a gente acaba desvirtuando aquilo, né? Então, somente para o nosso usufruto. Então, nós temos que, em primeiro lugar, reconhecer que tudo é dom. Reconhecer que as pessoas, que as coisas são um dom. E também, obviamente, no concreto, ser generosos, né? Saber falar por mês, eu consigo ajudar uma pessoa, consigo doar uma cesta básica, ou o que for, né? Como empresa, como pessoa física, né? O que a gente, como família, conheço famílias que vão distribuir quentinha juntos, que vão fazer um ato de caridade juntos, nem sempre é doar alguma coisa de dinheiro. Sim. Mas sim. é fazer alguma coisa pelos demais, né? Visitar os doentes, de repente, doar seu tempo. O tempo também é algo muito valioso, né? Com certeza. Atenção também, né? Às vezes a pessoa carece de atenção, não de dinheiro ou tempo, mas aquela atenção que você dá pra ela pode mudar o dia de uma pessoa, né? Com certeza. E às vezes tá na nossa própria família e a gente na correria, às vezes não dá esse tempo. É isso mesmo. Contribuindo aí com vocês, utilizando a virtude da humildade, que é a mais importante, é importante esse realinhamento com o propósito, né? O propósito da tua vida. Porque quando você tem o propósito da tua vida bem alinhado, tudo se ordena. O que você ganha, o que você contribui. Mas o mais importante é o propósito. Porque eu posso até fazer o uso do dinheiro com generosidade para ter uma atitude soberba, né? Sim, com certeza. Para me envaidecer diante dos outros. Olha como eu faço bem. E tem passagem no Evangelho que a viúva deu tudo que tinha, que era uma moedinha, que é mais valorizado do que aquele que dava tudo, que dava muito mais. Só que ela, não dava tudo que tinha, né? Sim. Nesse aspecto, o valor que você está entregando junto com a tua oferta, junto com a tua generosidade. Isso vai para tudo na vida. O tempo, o dinheiro, a atenção. Alinhamento de propósito. Existe uma dificuldade de entender o seu propósito, né? Nessa passagem pela vida. Hoje em dia, então, muito grande. É muito fácil você se perder, né? E também complementando o que o padre falou, a gente se perde num mar de necessidade, muita gente carecendo de um pouco de tudo, não só financeiro, né? Sim. E Jesus, ele ele delimita o próximo, mas no sentido do que está perto da gente, do que está ao nosso alcance, a gente pode dizer assim. Porque se todo mundo fizer um pouquinho do que está no seu alcance, a gente vai viver num mundo melhor, teremos as nossas próprias vidas melhoradas, né? Se eu me preocupo um pouquinho contigo, você comigo, e vice-versa, a gente consegue melhorar. Então, o que está ao nosso alcance, seja com bens materiais, seja com atenção, com carinho, cuidado, é o que está próximo, é o que está ao nosso alcance, né? E o dinheiro, ele entra nisso, né? Ele entra nessa como mais um meio de você fazer alguma coisa pelo outro. Sim. Eu acho que a gente entra até numa segunda pergunta, porque hoje em dia as pessoas, elas delimitam ali a prosperidade só a questão do dinheiro. Patrimônio, né? E isso é muito, muito míope, né? Você achar que a pessoa que tem muito dinheiro, ela é próspera.
E aí a gente queria entender um pouquinho como é que a igreja vê essa questão do que é a prosperidade, né? Do que é ser próspero de verdade. Não só no âmbito individual, né? Mas até Com certeza. na concepção de um país próspero. O que é um país próspero? É aquele que tem uma economia muito, né, desenvolvida e tal. Você fala mas é justamente isso. A pessoa ela tem que se desenvolver integralmente, né? No aspecto humano, intelectual, econômico também. Sim. Mas eu pergunto, por que vocês saem todo dia de casa para trabalhar? Né? Só para pagar a conta? Né? Um propósito, né? Tem que ter um propósito, tem que ter uma paixão, né? Sim. Assim como eu vou sair de casa só para celebrar a missa para quê? Para ganhar dinheiro? Não. Para me sustentar, porque eu vivo né? Não é isso, né? O homem acaba se limitando a uma área muito específica, material e pequena da sua vida. Então ele começa a se esvaziar. Porque existencialmente ele começa a viver um vazio. Porque não preenche todas as suas angústias, todas as suas respostas, né? E isso vai gerando um vazio no ser humano. Então, esse equilíbrio e essa visão da riqueza, ela tem que ser, não pode ser o único objetivo, nem só a única guia de quem trabalha, de quem busca investir, mas tem que ser tudo com esse equilíbrio, né, voltando para a temperança, né? Sim, sim. A mesma coisa, assim, por exemplo, existem profissionais que são ótimos profissionais, né? Médicos, mas às vezes como pessoas, às vezes como na parte... falta, né? Não são prósperas. Na parte de relacionamento, né? Ou às vezes até na família, a pessoa vive uma vida complicada, um relacionamento muito complicado. Por quê? Porque se focou muito no seu profissional e é fantástico, é espetáculo, fora de série. Só que ou seja, é algo que preenche ela, né? Só que pode gerar uns vazios, né? E depois ela vai ficar com o quê? Claro, colocando na casa de um médico vai fazer muito bem, vai curar muitas pessoas, isso é bonito. Mas levando a outras áreas, a pessoa pode chegar no final, depois se desgastou, o tempo passou, e aí? Né? E foi legal você falar sobre, por exemplo, o médico, né? Que de repente, na vida pessoal, ele não é aquele ser humano fantástico, né? O caráter dele não é aquele caráter que a gente deseja que todo mundo tenha na humanidade, mas ele tá ali curando vidas. Mas assim, o ato é curar vidas, mas será que ele sente essa questão de, nossa, eu tô aqui justamente para curar vidas, ou ele encara aquilo como um trabalho? É mais um ali que ele tem que fazer aquilo e pronto. Maneira de ganhar dinheiro. Não tem aquele sentimento realmente por salvar a vida. Uhum. Eu acho que provavelmente, né, eu não sou médico, tenho amigos médicos, mas provavelmente alguns, nessa questão de sentir esse vazio, de não ter o propósito, perdem essa questão no meio do caminho, né? Esse desejo inicial lá, poxa, eu quero ser médico para salvar vidas. Hoje em dia, eu já vejo pais desejando que as filhas sejam médicas ou médicos, não com essa questão de salvar Vocação. vidas. É porque dá dinheiro, né? Não com a vocação, mas porque sim, é uma profissão que vai trazer um ganho ali para a pessoa financeiramente, uma tranquilidade de vida. Mas será que vai trazer a felicidade, o propósito de curar? Eu pensei isso agora que você falou, achei legal. Sim. Pegando um link com o começo da nossa conversa, porque tem no geral, a pergunta deles foi muito boa, de que você ser próspero no sentido financeiro teria uma certa condenação por parte das lideranças espirituais, digamos assim, né? E é como se existisse no geral o pensamento de que você buscar riqueza, você buscar uma prosperidade material, vamos colocar assim, bem objetivo, seria algo condenável, seria algo
Essa é uma questão interessante, Pô, cara. Você Quer uma ficar casa de rico? praia? Por que Você quer uma isso? cobertura? Você quer um carro? Você quer... Ah, Por que você quer ganhar mais pra que dinheiro? uma Mercedes se um Palio te leva até ali? Exatamente. Isso é Tem difícil. essa coisa, vocês não estão agindo de acordo com Jesus, no evangelho, que não tinha nada. Tem essa coisa no ar. Aham. E é um assunto sempre em alta e que é abordado de diversos ângulos. É interessante poder ouvir um padre falando sobre isso. Eu acho bem legal. É um discernimento que a gente tem que fazer na nossa vida, né? Você teve um sonho, você tem um sonho e esse sonho é alcançável agora, né? E você fala, mas posso e quero e vou fazer, né? E muitas vezes é lícito, né? O que a gente tem que equilibrar sempre é que as nossas decisões não coloquem outras prioridades que às vezes é mais importante que um sonho ou que uma às vezes penso em alguns exemplos e pergunto se eu posso falar esses exemplos, né? Porque é muito difícil a gente se expor aqui. Fica à vontade. Fica à Não, vontade. mas é complicado. Não, padre, cuidado. Tem Cuidado. sempre... Ainda mais nos dias de hoje, né? Ainda mais dia de hoje, né? Pegar um Vou corte aí. recortar botar você só falando. Fala um isso. cortezinho. Pode comprar um carro. Tirar do contexto. Olha lá a igreja. Por isso que eu sou socialista. Deixa pra lá. Não, mas esse ponto é muito importante, porque tem muitas pessoas que não buscam, de fato, a riqueza porque elas têm medo de estar cometendo um pecado. Esse era o ponto. Entendeu? Mas será que é isso ou um medo de não conseguir também? Não, existe, porque existem algumas passagens na Bíblia que se você tira ela de contexto, tipo a do rico, que Jesus está conversando com o rico, e aí, padre pode falar muito melhor do que eu, mas o rico pergunta, o que eu preciso fazer para ser perfeito, vamos dizer assim, porque eu já não roubo, eu já não traio, eu já não cometo vários pecados, e aí Jesus fala para ele vender toda a riqueza. Então, se a gente tira de contexto e lê só essa parte da passagem, a gente vê que, o problema está na riqueza. A riqueza, ela é suja, vamos dizer assim, entendeu? Entendi. E como a gente trabalha com investimentos, trabalha com gestão de patrimônio, é muito importante a gente tirar isso da cabeça das nossas famílias, das famílias que a gente cuida, porque senão você acaba se bloqueando e você acaba se sabotando, porque você acha que aquilo ali não vai te levar ao céu, vamos dizer assim. E a gente olha muito como proteção pro futuro dessas famílias, né? Não, com certeza. Exatamente. Mas eu acho que vai... Lembra lá no início que você falou sobre a questão da paixão, né? A gente ser apaixonado por uma coisa e o excesso. Eu acho que isso que você perguntou, Thomas, vai da questão de você controlar a sua paixão pelo dinheiro. É de você não ser apaixonado pelo dinheiro. Você não usar o dinheiro como fim, mas como meio. Assim, se você consegue ganhar mais dinheiro para oferecer uma vida mais confortável, Digna. uma educação melhor, e ainda assim você tem a questão da organização e da visão da caridade, então eu tô ganhando mais, poxa, eu vou ajudar mais. E com mais dinheiro, você faz mais caridade. Exatamente. Se você não tiver muito dinheiro, você não faz muita caridade. Então... Tem que recortar isso. Porque eu às fazia vezes caridade. você tem muito dinheiro e você ajuda muitas pessoas, mas você não tá fazendo caridade. Então, mas aí cabe a pessoa, caridade né? vem o que tá no coração, né, pai? Exato. Às vezes uma pessoa que não tem nada, ela faz mais caridade do que quem tá fazendo muitas coisas. É o que você Então, mas falou. você com Você pouco... falou sobre isso agora há pouco. Sim, Você com pouco, você não consegue... Eu sei que para Deus reconhece isso como um esforço. Eu entendi, você quiser Mas só você não consegue terminologia. atingir muita gente. Não, é só o termo, Sim. entendeu? O termo. Se você tem, por exemplo, um propósito bem alinhado na sua vida, valores ordenados, e você tem meios como financeiro para ajudar muita gente, você vai conseguir fazer muita coisa. Mas o valor continua sendo o amor com que você faz aquilo. Porque senão seria injusto com quem não tem. Claro. Sim, entende? Entendi. É Aí questão você chega lá no céu, questão dos mas dons. Jesus, eu fiz um negócio, ajudei 1 milhão aqui. É questão dos dons, né? O outro, mas eu só tinha 100, ajudei com 100, mas Jesus não E tá quando vendo você isso. prospera financeiramente, vamos lá, vamos pegar a vida de um empresário agora. Você
abre uma empresa, você gera empregos, quantas famílias você ajuda, de repente o seu tipo de liderar com exemplo para essas pessoas, a própria caridade, se você passa isso para os seus próprios funcionários, se a sua empresa é um exemplo também. Eu acho que a gente sempre discute isso em relação a 3VR, né? Como a gente pode fazer para ajudar. E aí tem a questão que você falou, da questão do pouco e do muito, da viúva de uma única moeda. Isso. Que aquele pouco é muito, ela fez muito. E às vezes o que tem muito, dá um pouquinho ali e ainda mostra. Então tem aquela questão da mão direita doar e nem a mão esquerda pode saber. Isso aí. Eu aprendi isso com você numa conversa tomando cerveja outro dia. Você não deve lembrar, foram muitas cervejas. Padre, Sim, mas fala você, deixa o homem falar. Fala. julgar os casos, né, de cada um é difícil, mas acho que o que o Rafael falou de você tendo mais, poder fazer mais, até te dá, às vezes, uma condição de vida, você tem mais tempo e você pode até servir mais. É verdade. Pode fazer algo a mais. Sei lá, tem muitas pessoas que eu conheço que acabam sendo catequistas, né? Servindo numa paróquia ou num centro de evangelização. Acabam tendo mais disponibilidade, né? E podendo servir. Porque se a gente não põe a nossa vida ao serviço, né? Ok? Para que você serve, então? Para que você só serve para ganhar dinheiro, né? Sim. Então, de repente, é uma outra visão, né, da caridade que a gente tem que aplicar na nossa vida também. Na nossa profissão, para que ela... Aonde que eu posso servir com a minha profissão? Eu queria ser engenheiro mecânico antes. Eu comecei, não terminei, fui pro seminário depois, mas eu queria ser engenheiro mecânico. Por quê? Porque eu gostava muito de carro. Ponto. Engenharia mecânica. Eu nunca tinha pensado como que eu posso servir como engenheiro, né? E aí Deus deu uma resposta que o caminho era outro, mas esse é o meu caso, né? Nada contra os engenheiros Obviamente mecânicos. E nem contra quem gosta de carro. Exato, né? Exatamente. Sempre. Tudo tem que ter um lugar na vida, um lugar correto. Exatamente. E dentro de um ponto de vista de fé, você tem isso, vamos dizer, Cristo no centro, né? Que é um linguajar mais religioso, digamos assim. Tudo vai ficando ordenado em volta. O dinheiro é só uma área. Inclusive, ele nem sempre está relacionado à profissão 100%, porque às vezes você passa um aperto danado na sua profissão. Você continua fazendo aquilo que você gosta, por exemplo, que você tenha o propósito da sua vida. Altos e baixos, segue em frente, cai e levanta. Mesma coisa na vida familiar, na vida afetiva, com os amigos, e etc. Colocar as coisas no lugar. Isso é uma crise que a nossa sociedade enfrenta, né? Sem parâmetros. Colocar a vida no lugar, mas sobre qual perspectiva, né? Exatamente. Sim. Tudo perdeu o modelo, né? Se você não tem uma referência do que seria um ponto central, como é que você coloca as coisas ordenadas? Isso é algo a se pensar. E algo a se pensar sempre. A gente tem que estar sempre revisitando isso toda hora na nossa vida, né? É cansativo, mas toda hora você tem que ficar realinhando os seus propósitos. E para ilustrar um pouco isso, você na vasta, gigantesca, rica história da igreja, você tem santos que eram ricos, riquíssimos. Você tem santos que eram reis, não é verdade, pai? E Ontem a gente celebrou... mendicantes, como São Francisco de Assis, por exemplo. Ontem celebramos São Luís da França, que foi um rei. Foi um rei. Santo, né? Santo. Legal. Era rei. E você tem um santos de ordem mendicantes, que chamam, que não tem nada. Nem as roupas, inclusive. Nem né? roupa, nada. Tirou tudo, deixou tudo. O que tem aí? O mesmo propósito. Um propósito de servir no seu estado, no estado de vida, cada um com o seu chamado. Né? Legal. É uma coisa mais profunda aí. Né? Sim. Uma reflexão mais profunda. Não tem problema você ter o bem material. E nem não ter. E nem nem não Entre ter. aspas, calma, cuidado, né? Nem não ter no sentido de propósito, né? Sim. Porque, só para também colocar um contexto, esse tema ele é difícil porque é um tema que ele agride. Sim. Quando se fala em dinheiro, quando se fala em riqueza, né, padre? Agride. É verdade. Porque traz muitos sofrimentos à sociedade, né? A Sim. falta de meios, traz a falta de dignidade para tantas É pessoas. verdade. E, por outro lado, você tem muita riqueza, muita desigualdade social. Isso é uma realidade que não tem como a gente
Ainda mais no nosso país, né? Exatamente, como não nos tocar. Mas, por outro lado, você tem países onde você tem índices de desigualdade social muito baixos, sem entrar muito a fundo nessa questão, e isso não é, muitas vezes, Mérito. causa de felicidade para as pessoas, causa de busca de Exatamente. propósito. Uma sociedade um pouco mais igualitária, mas você, ao mesmo tempo... Então, eu acho que o ser humano tem essa sede de transcendência, essa sede de propósito, né, nas nossas vidas. Né? E a mesma Madre Teresa de Calcutá, ela falava, né? Ela expressou de uma forma assim, eu não vou saber bem a frase perfeita, mas ela dizia, eu, né, com a minha iniciativa, sou muito forte, mas eu, com Deus, sou uma potência. Só que eu, com Deus e dinheiro, Exato. sou uma bomba nuclear. Posso Era fazer... isso que eu estava É tentando falar. isso que ela diz, né? Sim, entendi, Então entendi. você me dá meios para fazer o que eu quero fazer, isso aqui, né, vai virar Verdade. uma coisa, mas pro bem, para cuidar daquelas pessoas que ela precisava cuidar. Sim. E tanto é que ela chega, né, numa reunião e ela fala assim, quanto custa essa água aqui? Porque tava toda uma reunião assim, super bem, né, bonita, uma mesa bem preparada, e ela falava, quanto custa essa água aqui? Aí falam, sei lá, não sei quantos centavos de dólar, uma coisa assim. Ela dizia, com isso aqui eu dou de comer para 2 crianças ou 3 crianças num dia, né? Então o pensamento dela era sempre assim, Sim. era para servir. Cara, O isso testemunho legal. dela é maravilhoso. Isso mexe. O que você acha, padre, tem uma coisa que, assim, eu tenho muito dinheiro e faço algumas obras para poder fazer uma Se coisa promover. boa. Não é nem se promover, para anestesiar a consciência. Já ouviram falar disso? Não, eu faço coisa boa. Né? Eu tenho que tomar algumas atitudes aqui que, de repente, o meu meio, eu preciso ser assim, eu sei que não é muito certo, mas eu compenso aqui do outro lado. Mas E aí? ainda assim é um bem, né? Você está fazendo bem. Deixa o padre falar A aqui, gente né? quase Eu não tá- vou a meter, gente tá não vou quase- meter nisso, não. A gente tá quase falando de um político no Brasil. Ih, cara, não começa. Me tira desse corte. Eu não As consigo. casuísticas, né? Tá Eu não É, consigo. Padre João saiu da sala, né? Tem Mas- gente que faz a caridade, faz coisas assim pra meio que anestesiar a consciência, pra se sentir bem. Olha só, no sentido assim, Sim. não é um propósito do bem pelo Você bem. não quer é um fazer o propósito bem, de- você quer se sentir bem. Exatamente. Saiu outro, Olha aí, cara. outro dia um vídeo no Porta dos Fundos, cara. Acho que Nietzsche fala disso, né? Que ele tá meio vendo? que justifica a A caridade nisso. diferença dele pra mim. Ele cita Nietzsche, eu sinto Porta dos Fundos. Eu tava citando aqui outro dia um vídeo da Porta dos Fundos que é uma mulher Até desistiu louca. de falar. Ela comprou um pedaço do céu. Aí chegou lá e foi cobrar. Não, eu tenho um pedaço aqui que eu comprei na igreja lá embaixo. Aí você vem e cita Nietzsche, cara. Você me destruiu totalmente. Mas tá Foi aqui, mal. humildade pra aprender, né? E padre, essa culpa que existe, assim, né? Vamos falar de coisas assim, Sim, profundas, sim. né? Vamos, eu gosto. A culpa do seguinte, como a gente lida com essa culpa? Tem tanta gente passando necessidade, né? E a gente se permite lazer e talvez um luxo material, alguma coisa assim. Quando É uma ele- boa pergunta. Quando né? ele falou da Madre Teresa, me veio isso na cabeça. Assim, da água, né? Uhum. $100, eu alimento 2 pessoas. E aí, de vez em quando, eu me vejo numa sexta-feira no Rio Brasa, pagando quase R$300 num rodízio. Isso, boa pergunta. Assim, propaganda pro Rio Brasa. Vamos aí, né? Se quiserem de graça, eu pego o dinheiro e Como é que dou. a gente faz? Como é que a gente, como a gente elabora isso? Porque eu acho que, olha só, é muito difícil alguém escapar dessa pergunta. Não. E Porque todo mundo tem um momento de se proporcionar coisas em todas as... E a gente vai crescendo. classes Mas isso sociais. te machuca? Você se cobra por isso? Não, mas é a se refletir, né? É bom pensar nisso. Eu acho sim. que uma coisa Sim, que a né? gente tem que entender, e acho que é bom aplicar na nossa vida para ter até no caso dos filhos, e isso é importante. Se tudo é extraordinário na nossa vida, já não existe o extraordinário. Entendi. Se o filho não entende que esse almoço que a gente está fazendo aqui é por essa ocasião, é porque a gente está comemorando, é porque... Se ele não entende isso e acha que sempre vai poder pedir o extraordinário,
já não é mais extraordinário. Sim. Sim? Perde valor. Perde valor. Então, quando você, como pai, quer fazer uma coisa especial com ele, isso aqui, Faço todo dia. isso aqui Quando eu quero. Não, eu quero o céu é o limite. Né? Eu quero Então, se nós não nos disciplinamos e não orientamos a nossa vida a viver uma pobreza, ou seja, saber viver uma pobreza de não a miséria, sim? Sim. Mas saber estabelecer um padrão que me diga, existe o ordinário e não é o extraordinário. Sim. Então, Voltamos para isso é temperança, né? importante. Eu não ia falar. Foi bem profundo, isso foi bem profundo. Foi. Tô aqui refletindo. Aí, Porque porque tem muitos aí pais... responde um pouco essa pergunta, porque você está num momentos que você não pode transformar eles em extraordinários. Situações de relações da sua vida, momentos e bens e tal, mas dentro de uma coisa, num lugar ordinário, não como Você o coloca... especial, o mais importante. Coloca uma refeição, sei lá, as refeições, né? Aí eu peço sempre que eu quiser e do melhor. Não. Porque ela perde o valor. Dia de semana, também. Eu não. mereço. Eu mereço, tô cansado, Olha que mereço. legal. Eu posso, quero, vou. Opa, peraí. Eu trabalhei pra isso, eu batalhei pra isso. É. Eu almoçava nesse restaurante aqui durante 5 anos. Cara, agora que eu posso almoçar aqui, eu vou almoçar aqui porque eu mereço melhor. É uma humildade controlada, organizada, talvez. E aí você estabelecer parâmetros, né? Mas aí... mas assim, não é... Existe gente que tem outro padrão de vida, né? Existem padrões de vida também, Sim. de algumas pessoas. Eu não posso falar, não, você... Só porque você come sempre num restaurante bom, você tá... Não é isso também. Talvez o meu Rio Brasa de sexta seja a birosca do... Exato, exato. Pô, o cara querendo... Eu aqui felizão, que vou sexta-feira lá, né? Eu acho Mais que- uma vez eu fiz propaganda, assim. Relembrando, se liberar de graça, eu vou doar o dinheiro do rodízio. De alguma forma a gente volta para essa reflexão de não julgar as pessoas. É difícil você julgar as É pessoas. muito difícil. E também da relação das pessoas com o seu dinheiro e com as suas vidas, né? A gente tende a julgar os outros de maneira muito superficial e a gente julgar o coração do outro pelo que ele está fazendo. Sim. E às vezes para aquele outro ele está abrindo mão de muita coisa Sim. como pessoa. Às vezes ele poderia estar ostentando, estar vivendo uma vida às vezes, né, mais Sim. com extraordinários e na verdade baixou ali, está se controlando, está buscando mais temperança, mas não ter o referencial, aquilo é muito. Sim. É uma luta de referenciais e a gente se perde e tende a julgar o outro o tempo todo. Sim. Às vezes quem tem muito dinheiro está fazendo uma coisa simples, que é simples para ele, né? Fica esse É ordinário, não é extraordinário. Isso, né? mas também quem tem pouco também, né? Exato, é. Mas Tudo depende do ponto de vista, né? tudo Sim, que a gente está definitivo. falando é muito complexo, e aí é um caso meu. Quando a gente não tá tão próximo de Deus, quando a gente não tá com aquela frequência, orando, procurando Jesus, procurando esses assuntos, esses ambientes, e quando a gente tá mais próximo, no dia a dia, que parece complicado, fica muito mais claro nas suas decisões. Isso é o que eu passei há pouco tempo, assim. Sim. Poxa, financeiramente prosperando, bem com a esposa, família, tudo dando certo. E aí você sente aquele vazio. Falei, putz, eu tô afastado da fé, que eu sempre tive muito. Eu tô tão na correria, priorizando coisas que talvez não sejam as verdadeiras prioridades, né? E aí quando eu comecei a me aproximar mais da igreja, cara, parece que clareia, né? E são coisas que parecem complexas, mas é muito simples. Existe o certo e o errado. Sim. É o certo e errado. Você vai ter que decidir por um ou por outro. Essa questão de hoje em dia, né? A gente entra nos tempos de hoje, de relativizar tudo, Sim. na minha visão é um absurdo. É o certo, é o errado. E dentro do certo e do bem, existe o bom e o melhor. Exatamente. É. Exatamente. Então, a gente tem que buscar não só fazer o bem, que às vezes a gente pode ficar uma coisa assim, até como o Thomas estava falando aqui, né?
eu quero fazer o bem. Isso é muito... não, eu faço bem, tô de boa, tranquilo, né? Mas eu quero fazer o melhor. Ou seja, dar o melhor de mim para minha família, no meu No meu trabalho, trabalho. né? Nas minhas relações com os demais. O que é o melhor? É aí onde a gente encontra esse discernimento, né? Não é só tranquilizar minha consciência lá fazendo a caridade X, Y, Z. Mas o que é o melhor? É aí onde a gente entra onde toca a palavra de Deus, onde Deus, através da Bíblia, através, né, da Dos vivência, da santos, nossa né? oração, do exemplo dos santos, que eles nos mostram fazer o melhor, né? Isso é muito importante. Ilumina, né, a nossa inteligência, a nossa consciência Sem dúvida. para fazer as coisas. Se a gente quiser complicar um pouquinho mais, Vamos. a gente Vamos, entra eu gosto. logo no tema assim. Vamos complicar o negócio. Para que não, né? Será que tem um padre aqui? Será que a gente pode complicar para Pode, quê? É bom, né? Pode Bom. complicar mais, porque, no fundo, todos nós vamos encarar a morte, né? A morte é a maior certeza do que a gente tem. E ninguém empacota a mala pro enterro, né? Ninguém leva nada, né? Você pode ser o homem mais rico do mundo, meu amigo. Quando chegar o seu dia, você vai se despedir do seu dinheiro e você vai para o mesmo lugar que todo mundo, pelo menos aqui no material. E tem o lado transcendental, que é a grande busca da humanidade pelo transcendente, né? O que vem depois? O que vem depois? Os egípcios faziam pirâmides, né? É isso aí. Funeral, o que vem depois? E nessa perspectiva, pelo menos ao lado da fé, você tem essa ideia de que o grande encontro, a grande riqueza da vida é o amor. Deus é amor. É o amor. Amar e ser amado. Essa é a maior riqueza. O meu padrasto, ele faleceu. Eu fui criado por ele. Uhum. E foi um homem que eu vi 3 anos e meio de luta dele contra o câncer. Até a morte, né? Mas ele era muito feliz. E ele falou uma frase que me emocionou. Era um cara de muita fé. Ele falou: meu filho, meu câncer não me impede de amar nem de ser amado. Ponto. Ele não trabalhava mais, a gente ajudava de tudo que podia. Ele não conseguia nem fazer as próprias necessidades dele. E eu tinha, sei lá, 17, 18 anos. Aquilo foi uma lição de vida para mim. Eu vi uma vida se desmoronando na minha frente. Ele não tinha nada, materialmente falando, nem financeira e nem de saúde. Mas tinha muitos amigos de fé. Uma família amparando, todo mundo junto lutando por ele. Ele chorava, ele não desistia porque a gente não desistia dele, nem Deus, enfim. E aí você via, eu aprendi que a vida tem uma coisa além, que é o amor. O amor não se pode provar onde está. E é a maior certeza que a gente tem, né? Sim. Verdade. O amor não dá pra provar, mas ao mesmo tempo é a maior certeza que a gente tem. Você falou que ninguém leva nada material, né? Ninguém leva. Não. Tem gente que não leva mais nada. Ele levou o que ele deixou. O que você tá falando dele, o sentimento que você tem por ele. Isso é muito bonito. É muito E aí- maior do que e qualquer aí coisa. Onde eu queria chegar com isso tudo para complicar um pouco mais é que esse Deus que se revela um Deus de amor pra gente, ao longo é um assunto mais extenso. Na verdade, se a gente se ama, imagina como não é uma relação de amor com ele. E a partir dessa relação de amor com Deus, é um mistério. Os caminhos em que Deus vai permitir, ou que você também se permita de se deixar encontrar por esse amor. Às vezes uma pessoa é muito rica, ganha muito dinheiro, esbanja, né? E a gente está julgando ela. Mas às vezes nesse caminho, ela descobre um Ela vazio. encontra Deus, né? Bem paralelo, simples do que você falou. Às vezes o caminho para se encontrar com amor é É o você... sofrimento, né? É o sofrimento, mas às vezes o caminho para você encontrar com amor é você ter muitas coisas. E você vê que tudo que você tem no... Caramba, eu achei que quando eu pudesse ter, eu seria. E não sou. Não é verdade? Sim. E tem gente que vive a vida frustrado, querendo ter coisas, achando que o dia que tiver Muito vai ser feliz. vai ser feliz. Esse assunto é legal pra gente entrar em outro assunto também. Você quer falar alguma coisa sobre isso, padre? Tem uma frase evangélica que expressa isso muito claramente, né? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a si mesmo, né? Então você diz, de que vale? E não é raro, Qual né? valor tem? Não é raro você ver isso. E eu acho que, concretizando isso,
o ideal está em manter a unidade do ser humano. Até naquilo que a gente falou, né? De visualizar só o financeiro como prosperidade. Sim. Se você perde a unidade, tudo que perde a unidade, cara, até no material, carro quebrado, pô, perdeu, Sim. não tem mais Mas- sua função, entendeu? Se o homem vive fragmentado no seu ser, né, ele começa a se perder, ele começa a se desencontrar, já não se encontra e não se acha, Sim. né? Sim. Na família, se não tem unidade, né? Se a gente não luta pela unidade, não se compartilha, não tem uma troca, não tem uma corresponsabilidade com as coisas, você perde a unidade. Então vai aplicado a tudo, e um pouco a extensão do que você falou, eu acho que isso é essencial para você manter o homem íntegro, né? Tá unido a esse centro de amor, e a partir daí... Agora, uma coisa que eu gosto muito, muito, é o entendimento, que eu sempre aprendi também, né? Na igreja, enfim. Que nós não somos perfeitos. E nunca seremos perfeitos. A gente está numa busca. Sim. Né? E fazendo um link com o que eu falei previamente, a gente tende muito a julgar o momento das pessoas. Sim. E os erros das pessoas. A gente pode julgar os fatos, mas não as pessoas, o que ela está atravessando. Sim. Tem alguma coisa que pode levá-la a amadurecer depois com o que ela está passando, seja bom ou seja ruim, sabe? E hoje em dia as pessoas fogem um pouco disso, né? De ver os seus problemas, né? Assim, de se julgar melhores que os outros, de se julgarem aqueles que vão ensinar. Eu tô aqui compartilhando coisas, mas eu tô longe de ensinar alguém, ser referência para alguém. Você tá entendendo? Mas isso Sim. é um desafio Compartilhar. diário, cara. Isso. Na vida de todo mundo. É. Eu acabei de dar um exemplo meu, que eu procurei afeto mais próximo de Deus, tô ali fazendo catecismo, né, procurando saber mais sobre a Igreja Católica, onde eu me sinto muito bem. E aí, por que eu vou julgar aquele cara que não tá nesse momento? Quem era eu há 3 anos atrás que não tava procurando isso? Exatamente. E assim, a partir do momento que a gente julga que a pessoa tá errada, a gente tá errando. Quem somos nós pra julgar o outro? Quem disse que você que tá tentando uma caminhada é melhor do que quem não tá? Exatamente, Sim. cara. Põe assim, no teu lugar, cara. Vai caminhar quieto ali. É exatamente isso, é a humildade diária de falar, não, nossa, eu tô indo muito bem, não sei o quê. Olha lá, não sei quem não procura Deus. Quem era Mas eu há 3 anos atrás? O problema é que Você o tá julgamento ele é uma questão também de sobrevivência, né? A gente se comparar. Então, a gente- Se comparar. Não, você precisa julgar fatos rápidos, senão antigamente você morria na selva. É. Então é algo que você tem que se domesticar, entendeu? É quase que você fazer um exercício contra o que trouxe a gente até aqui. Nossa, isso é complexo. Que é você julgar que aquilo ali é o errado. Se aquilo ali é o errado, eu tenho que fazer o certo pra eu ser melhor. É tipo isso. Não, porque antigamente você tinha que julgar rápido se, por exemplo, era um jacaré que tava vindo, você tinha que julgar. Por exemplo, se você tá andando numa rua escura e vê um mau elemento, você tem que julgar rápido se você corre ou se você tá tendo um preconceito, entendeu? Sim. Sobre aquele fato. Então, hoje em dia, a gente tem que fazer um exercício de quase tolir o que a natureza trouxe a gente até aqui. Mas é E legal. não julgar o outro, entendeu? Mas é legal dizer que a gente não é perfeito, né? Não. A gente vai continuar julgando. esse de Você vez em entendeu o quando. que eu quis dizer? Sim, mas o juízo é Tá. algo natural ao ser humano. E é Sim. bom Você julga a ter todo momento. Exato. Sim. né? Coisas, e às vezes a gente acaba julgando pessoas. Mas se alguém fez alguma coisa errada, quem sabe por que ela fez, mas aquela coisa é errada. Exato. Pode julgar os fatos. O mas errado não é o as errado. É o pessoas. errado. É isso aí. E ela fez alguma coisa errada. Por que ela fez aquilo? Aí é outra seara. Aí entendeu? O que levou Mas ela a fazer? a gente Atenção. tem que purificar o nosso juízo. É aí que a gente tem que entrar, né? Não pode fazer um juízo temerário, ou seja, julgar a intenção das pessoas que enfim, ela pode errar também, ela tem Cometeu equívoco, né? nós também erramos e às vezes escolhemos o errado e fazemos coisas erradas, mas enfim. Eu acho que o padre, em outras palavras, é um juízo condenatório
que condena o outro Sim. perpetuamente por causa dos seus erros, né? Uhum. Ele errou e para sempre você é aquilo, né? Como se fosse você estivesse julgando a pessoa só por aquilo. Sim. E não é assim. Outra coisa, numa caminhada de vida, você vai estar fazendo esse exercício o tempo todo. Você primeiro começa se julgando, o tempo todo se É julgando. isso aí. Esse é o exercício mais importante. É. O que eu estou fazendo de errado? Onde eu preciso melhorar? E quando você quer melhorar e não consegue. E quando você difícil. sabe que você está fazendo errado, você continua. Essa autoanálise é muito importante. A confissão ajuda muito a gente, o católico ajuda muito a refletir isso, para você crescer. E até o fim da vida. E olha que aparecem pecados novos que você não pecava. Sim. Tomara que não, É né? horrível. Melhor. Né? A vida. E o dinheiro entra nisso, cara. É O verdade. dinheiro você está exposto à tentação, né? De ter dinheiro para você se satisfazer de várias formas. E aí você está andar equilibrando isso, porque no fundo quem se torna a vítima é você. Você está entendendo? Sim. No fundo quem se torna, quem é a pessoa que mais sofre é a que mais se deixa levar, Sim. por exemplo, uma paixão financeira. Sim. No fundo, se aquilo for onde está o teu tesouro, está o teu coração. Aliás, É. onde está o teu tesouro, está o teu coração. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Está teu coração, aí está o teu tesouro. Aí está o teu tesouro. Se o teu coração Bom. está no... eu quero ter aquele carro, eu quero ter aquela grana. Quando você chegar e ver que aquilo não preencheu o teu coração, você vai sofrer com aquilo. Você vai buscar outra coisa para botar no lugar. E essa é uma realidade. Sempre vai existir, sempre existiu e sempre vai existir ao nosso redor. Pessoas carentes de todos os aspectos, seja material, seja humano. A gente pode conseguir melhorar as coisas, mas sempre vai ter. Sim. Mal sempre vai existir. E uma coisa interessante é que, às vezes, a pessoa que está pobre, está ali financeiramente necessitada, fruto de vícios, fruto de coisas, sabe? Sempre vai ter algum problema, assim. Sim. Então, o bem material não é tanto a questão a ter esse olhar negativo. Então, a questão Entendeu? é a desordem. É a desordem. E tem, Porque as pessoas querem solucionar os problemas da sociedade, né? Chegar um momento não vai ter mais ninguém pobre. Não, muito difícil isso acontecer. Sim. Não vai ter mais ninguém carente de nada. Muito difícil. Sim. E dois critérios também para orientar a reflexão e também o discernimento de todo mundo é nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Aquilo que você falou, né? Que a gente vai e não vai levar nada daqui. Então, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Né? Nosso ser aspira a algo muito maior. Então, não podemos nos agarrar aqui e falar, não, eu quero ficar aqui. Não, você não vai ficar aqui. Então, discernimento sobre isso. E depois, a paz. Essa busca, essa ambição, isso que você tem, te deixa em paz, né? Te dá garantia financeira, te dá um conforto na tua vida. Ok, mas não uma paz assim só de tranquilidade. Agora, Jesus até critica aquele homem, né? Que teve uma colheita fantástica e falou, pô, vou destruir o que eu tenho, vou construir Fazer maior. um celeiro Eu vou maior. ganhar tudo pra mim e falar, agora descansa, agora fica tranquilo que você já pode morrer em paz. Aí Jesus fala, né? E Não, agora? agora você pode comer e beber, curtir a Comer, vida. beber e curtir a vida. Exatamente. A Jesus fala que previdência ele foi pode bem morrer feita, naquela mesma hora. Aí ele fala assim, tolo, né? Chama ele de tolo, de insensato. Insensato. Ou seja, insensato eu gosto dessa frase porque diz perdeu o sentido, né? Perdeu o sentido. Porque não pensou bem no seu fim. E amanhã você morre e isso vai ficar para quem? Né? Bom, eu não me apresentei aqui, mas sou diretor de uma escola. Da minha Verdade. família. Empresário e diretor da minha escola. Na área de pedagógica. E eu tenho isso muito bem alinhado com o meu propósito de vida. Independente do retorno financeiro, da perspectiva financeira. O bem material que a gente ganha para reinvestir no negócio, fazendo as coisas progredirem, e para o bem-estar da família, da vida, né, do Claro. dia a dia. Vou fazer uma pergunta provocativa. Você conhece uma pessoa, digamos, eu estou aqui com tem 100 milhões de reais, tem 200 milhões, ou tem 1 bilhão de... o outro tem menos, o outro tem mais. Isso não é
vamos falar uma linguagem popular. E daí, cara? Porque você tem 200 milhões, legal. O que adianta tu ter 200 milhões e não ser Flamengo? É tipo Eu isso. sou muito mais feliz que você. É tipo, Agora, eu olho pra um cara desse e falo, pô, será que esse cara um dia não tem uma vontade de fazer mais bem pelos outros, mais pelo bem comum? Que bom. sim. Agora, se ele come no Rio Brasa, Não come. se um dia ele 200 bota um milhões, ele não propósito de come. fazer um jejum pro Rio Brasa, pra ele... É melhor, não. É assim, é um propósito que eu tenho. Eu paro de comer no meio do dia anterior, que é rodízio, né? É. Então eu faço um jejum. Sem interesse. Sem né? entrar no mérito da igualdade social, essas coisas. A pessoa que tem mais ou menos dinheiro, não é esse o momento olhar que eu costumo ter. Eu costumo dizer, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa boa, uma pessoa que tem propósito na vida. Me admira pessoas que têm foco, propósito, amor ao seu trabalho, amor à sua família. Isso que é legal. E a gente acaba se encantando por pessoas assim. Eu acho que a gente se encanta. Não é à toa que a gente vê um monte de gente que às vezes tem muita grana e você fala, pô, essa pessoa não agrega em nada. A gente tem até uma... que muita gente se expõe hoje em dia, né? Fala, pô, nada a ver, você tá fazendo. Mas como a gente se encanta por aquela pessoa que tem amor à sua profissão, tem valores organizados, é encantador, né? Pelo menos tentam, né? Tentam. Porque todo mundo vai errar. Claro. Todo mundo vai errar, né? É. Mas assim, pelo menos ele tá tentando. Ah, nossa, ela tá indo pra igreja agora. Eu sei o que ele fez, não sei. E eu acho ótimo esse trabalho de vocês. Isso aqui não é de coração. Eu acho que você ter uma responsabilidade com o teu patrimônio, responsabilidade com o teu dinheiro. Isso é usar com inteligência dons que Deus te deu, Claro. né? Para você. Se você quiser usar isso para ganância, isso é uma coisa que você tem que resolver dentro de você. É isso aí. Né? Mas agora, se você for crescer para o seu bem pessoal, para você fazer isso, dar frutos para sua vida, para sua família, que coisa boa. Sim. Não é verdade? O padre comentou já, e é claro que é uma questão de ordem e desordem, né? A diferença entre ganância e ambição. A gente procura estimular a ambição dos nossos clientes. É como você chegar a atingir todos os seus objetivos. Se o teu objetivo é fazer 2 viagens para fora do Brasil por ano com a sua família, pô, a gente vai te ajudar a atingir esse objetivo. Agora, eu queria que o padre desse algum conselho em relação às pessoas que começam a virar gananciosas, né? Ou seja, começa a desordenar as coisas dentro dela ao ponto de pegar o que é mais importante, por exemplo, Deus, por exemplo, família, e botar o trabalho no lugar dessas coisas. E aí começa a criar uma desordem e aí vira ganância, né? Aí vira uma busca por algo que vem muito do que a pessoa vive, do que ela recebeu, do ambiente que ela se criou também, Sim. né? Então você tem que cuidar, tem que ser muito... Tem que ter uma linha de discernimento aí para ver. Às vezes é uma pessoa que vai falar isso para Um ela. diretor vai falar, espiritual, né? ou às vezes um amigo também, né? Sim. De Uma repente... passagem na Bíblia. Mas é assim, é o momento da pessoa, né? Como é que eu vou fazer? Vou falar para ela isso? Não, você está sendo... E ela pode falar, pô, mas eu quero. Mas de alguma forma aquilo não vai trazer paz para ela, né? A pessoa que é desordenada, né? Claro. Como é que você sai dessa pergunta, Thomas? Ela vai entrar naquela questão dela atingir o objetivo. E O depois? que é isso? E agora? Pra onde eu vou? Aí entra a ganância. Vou buscar mais. Aí você falou que você gostava de carro. Poxa, eu quero ter um Chevette. Cheguei no Chevette. Agora eu quero ter uma Renegade. Agora eu quero ter uma Ferrari. Até chegar no carro do Batman. Cara, depois você vai pra onde, irmão? Você vai comprar a Tesla? Vai fazer o quê? E o vazio continua. Mas aí que tá, se você tá se você tem um preenchimento de propósito, não tem assim, Não, mas é que não tem, é difícil falar isso que é polêmico, porque tem a questão de ajudar os outros e tal. Mas dependendo do seu patrimônio, o que você faz, você não tem problema você ter uma coisa que Ter vários Exato, carros. pô, não tem 200 problema. carros. não, eu não vejo problema nisso, agora, desde que aquilo não seja o centro da sua vida, porque o que está em jogo é a tua existência, o teu propósito, e você não pode estar associando a tua existência a esse tipo de coisa que acaba. A ambição profissional não é ruim. O problema é ver a ganância. O São Felipe Neri tem uma parte dele que ele fala com um garotinho que ele queria ser padre, né? Só que ele via que ele tinha algo a mais ali, né? Que ele era ganancioso e ambicioso. Ele falava assim, e depois de ser padre, o que você quer ser? Eu quero ser bispo. E depois eu quero ser papa.
Não, cardeal. Depois, o que você quer ser? Você quer ser papa. E depois? Aí ele ficou... Aí São Felipe, aí São Felipe fala assim, depois, fulaninho, o céu. Isso vai te ajudar para chegar no céu ou não? Né? Então, se a pessoa não tem uma referência ou uma forma de pensar que se isso ajuda ela a chegar no fim dela, né? No verdadeiro fim, a não transformar algo em fim, o que é um meio, né? Num fim, porque na verdade é isso. Sim. Você cair numa ganância, numa ambição, você está transformando um meio num fim da tua vida. Você não vai chegar no fim. Você vai ficar na escala, é que nem quem vai viajar. Aí chega no aeroporto todo maravilhoso, assim, e tal, aeroporto de Paris lá, que é gigante, né? Pô, que aeroporto bacana e tal, não sei o que, se perde no aeroporto, o teu voo sai e não chega lá em Dubai, que você queria conhecer Dubai, fazer uma viagem dos teus sonhos. Ficou na escala. Sim. É isso. Eu queria deixar um recado aqui. Meu filho tem 9 meses. Boa. E a minha esposa... talvez um dia ele veja esse podcast. Né? O Davi tem 9 meses. E aí ela falou brincando, você não comprou nada pro seu filho? Nenhum brinquedo, não sei o quê. Porque tem sempre um brinquedinho da avó da não sei o quê. Essas coisas assim. Mas eu tenho certeza que você já deu uma camisa do Flamengo. Isso já... Eu não consigo, padre, desculpa. Eu não tenho isso. Forte que você. A minha preocupação de dar pro meu filho é um propósito. Eu rezo o terço com ele todo dia. Pego ele no colo. Davi, tomara que você ainda reze o terço com o papai. Você cresceu bastante agora que você tá vendo esse podcast. Um dia você reza o terço, continua rezando o terço com seu pai. Dá para ele propósito. Dá para ele que se encontre, se alinhe na sua vida, que encontre na sua profissão uma realização. Encontre, se ele quiser formar uma família dele, que ele encontre na sua esposa a missão dele, né? Enquanto pai, e passe esse amor adiante, viva o amor. Isso é o mais importante. As outras coisas vão acontecer na vida dele, se ele tiver a cabeça no lugar. Mas é isso que eu desejo para você, tá, Davi? Espero que você tenha conquistado o mais importante, que isso seja complementar, uma relação de complementaridade. Tem uma passagem no Evangelho que diz isso, né? Buscai o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Legal. Lucas 12, né? Só que eu gosto que até essa palavra, Jesus, e não importa seu credo, nada disso, realmente foi o homem mais influente de todos os tempos. E ele usa essa palavra, tudo mais será acrescentado. E essa palavra é importante. Porque além de ser acrescentado, você refletir mais profundamente, que as coisas tenham relação de acréscimo na sua vida e não de centralidade. O que é o centro? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? Buscar o amor de Deus. E tudo mais Deus vai te acrescentar. Mas que você continue mantendo uma relação de que essas coisas são acréscimos e não centralidade. Interessante, Sim. Né? Exatamente. E a maior herança que a gente pode deixar, né? Que os pais podem deixar, né? Qual é? É uma boa pergunta também para se fazer. Sim. Que herança que eu quero deixar? Né? Uma herança que depois vai acabar? Ou uma herança que, primeiro, a pessoa já pode, teus filhos já podem usar com você vivo? Acho né? que é a herança do padrasto dele. Isso. Exatamente. Essa é a herança que a gente tem que deixar. Exatamente. Isso aí. Esse legal, é o grande legal. investimento da vida. Quer deixar um recado final, padre? João? Eu agradeço o convite, eu partilho aqui com vocês e desejo a todos que essas reflexões possam ajudar, né, a viver o nosso dia a dia, nossa profissão, viver em família, buscando o céu. E vamos fazer mais vezes, né? Vamos fazer sim. É Com isso aí. certeza. Será uma Um alegria. recado, Rafa? Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês dois. Foi excelente hoje o papo. Estão convidadíssimos de voltar. E muito obrigado a todos que assistiram até aqui. É muito fofo, né? O até aqui é muito legal, né? Thomas, sempre muito bom aprender com você, conversar com você, o cara que sabe muito. Eu só tive 2 conversas com ele e já aprendi muito. Padre João, obrigado pela presença, assim, aprendemos demais hoje com você, excelentes reflexões. Você tem que querer entender, né? Se não quiser entender, você não vai aprender, mas se parar para prestar atenção, você vai entender muita coisa.
Depois Deus faz o que falta da gente, né? Exatamente. E assim, acho que pra gente finalizar, você pode ter ambição profissional, querer um carro, querer uma casa de praia, mas a sua ambição principal tem que ser em como isso tudo vai te levar até o céu, o que você tá fazendo para chegar até o céu. E você pode se achar muito bom. Com dinheiro, olha esse recado, hein? Eu sempre faço uma reflexão no final. Você pode ser bom, mas com dinheiro você pode ser muito melhor. Vai depender de você. Mas com Deus, você é muito, 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 muito melhor. Então, acho que se você se sente bem, se aproximar de Deus só vai te trazer benefícios. Vai te ajudar a ser muito melhor do que você já é. Então, faça Excelente isso. conclusão. Boa, muito boa. Um brinde para finalizar. Também quero dar uma boa noite a todos. Boa. Uma boa noite e deixar o meu recado final também. Deixa o recado final, eu só vou brindar depois do recado final. Se puder deixar um recado final, que as pessoas busquem o seu propósito, o seu alinhamento consigo mesmo. O que você quer para sua vida? Quem é você? O que você quer você fazer na sua vida? Porque a gente fala de dinheiro, mas tem gente que não quer. Eu quero ter uma vida tranquila. Agora, se você quiser ter mais dinheiro, mais coisas, corra atrás. Nunca deixe isso, como vocês falaram, ser um apego. É um desapego, né? Corra, mas não se perca, né? Corra, mas não se perca. E agradecer ao padre, porque, padre, por tudo que o senhor faz, a nossa amizade que o senhor faz na nossa vida, e que o senhor, Deus alimente a sua vocação, fortaleça a sua vocação, Amém. que é um sinal de desapego, né? Um sinal de uma isso pessoa aí. que entregou a sua vida. Nós temos aqui diante de nós É uma isso aí. pessoa Nossa que não Senhora. desapegou, né? De tudo, né? Verdade. Isso é Não deixa de ser. E tá aqui de sensacional. pé do nosso lado. Exatamente. padre? Tomando... Obediência, pobreza e tudo mais. E viver a providência de Deus Exatamente. nas necessidades que a gente tem também, como, né, como padre, como a gente empreende também em algumas no espiritual, né, nas nossas obras, ver como Deus age, você fala, é uma experiência maravilhosa e a gente precisa disso, né, viver esse desprendimento das coisas nos ajuda a ver como Deus é generoso conosco. Sim. Verdade. O maior empreendedor e o maior líder da história da humanidade foi Jesus, né? Exato. Então, qual o problema de um padre empreender também, né? Exatamente. Você pode ter sua ambição, mas sem o propósito, essa ambição é nada. Furada. E sem a furada. virtude da temperança. Você pode jogar bem, mas se você não ganhar Libertadores, Se não tiver o Felipe, Se não tiver o Luiz como propósito, treinador, esquece. vai ter um monte de craque que não Bom, adianta. um brinde para finalizar. Nós tomando nossa cerveja, o padre tomando Guaraná. saúde. E a oração final, né, padre? Claro, mais um golinho antes. Nossa, foi muito bom hoje. Foi bom. Vamos fazer toda semana um desses. Maravilhoso. Então que o Senhor nos abençoe, nos dê essa lucidez que a gente precisa para reconhecer o mais importante na nossa vida, alinhar os nossos projetos, alinhar a nossa busca por uma vida melhor, sempre associada ao que Ele quer de nós. Essa vontade de Deus na nossa vida, que é a felicidade mais importante e mais plena na vida de cada um de nós. E que nós sejamos ajudados pelos nossos amigos, pelos nossos familiares e também por Nossa Senhora, os santos que nos iluminam e nos dão esse exemplo de caminhar sempre junto de Deus. Amém? Amém. Amém. Mais Ótimo. um brinde. Mais um brinde. Um brinde para Jesus. Um brinde a Jesus novamente. Amém. Amém. Vai lá.